Olá, sejam bem-vindos todos os seguidores do nosso Pod do Varejo. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante, né? Um grande desafio que teremos nos próximos 10 anos? Um pouquinho mais, Um pouquinho mais de 10 anos? Tá bom, só 10 anos, né? Em 10 anos acontece muita coisa. A gente vai falar de reforma tributária. Essa é uma pauta que é super importante em todo o setor empresarial brasileiro, não só no varejo. É óbvio que hoje a gente vai dar aqui uma mega nichada nos impactos no varejo e vai ser um prazer apresentar para todos vocês aqui tudo que a Linx está aprendendo e projetando para o futuro. Para falar sobre esse assunto aqui, a gente trouxe a nossa maior especialista no assunto na empresa. Eu estou recebendo aqui a Geisa Trevisan, que é gerente de Compliance e Governança Fiscal aqui na Linx. Geisa, seja bem-vinda. Fica à vontade para fazer uma breve apresentação sua aqui para gente. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É uma delícia falar desse tema, né? Chegou a nossa hora, né, Ramon? Antes a gente era visto assim nos corredores com sofrimento, agora com alegria, né? Tô chamando o nome do ICT, que é a nossa cédula aqui de Inteligência e Compliance Fiscal Tributária. Eu tenho mais de 18 anos de expertise na área, já trabalhei em outras empresas e a tributação é minha paixão. Vamos falar sobre isso hoje. Tá bem, Geisa. Legal, vai ser um prazer discutir esse assunto contigo aqui hoje. Nos últimos meses, acho que um ano mais ou menos, tem uma ansiedade em torno do assunto reforma tributária, que é algo aí que há décadas se espera no Brasil. Mas todo mundo sabe que a gente tem um dos arcabouços tributários mais complexos do mundo, se não for o mais complexo, né? E aí a gente teve um movimento recente de legislar-se sobre esse tema. O que eu queria ouvir primeiramente de ti? Da onde surgiu? Qual é a necessidade? Por que no Brasil tomou-se a decisão de fazer uma reforma tributária e quais são os principais objetivos dela daqui para frente? Bom, primeiro, claro, há muito tempo a gente discute sobre reforma tributária, né? Acho que todo empreendedor ou toda pessoa que trabalha ali com emissão de nota, com cálculos fiscais, sabe da dificuldade que é trabalhar com ICMS, trabalhar com ISS, PIS, COFINS e todos os outros, né? Vamos fechar nessas siglas aqui hoje. Então, o ambiente interno estava clamando por isso, mas o externo também, né? Porque o ambiente de negócio externo, né? Brasil com outros países, ou quando uma multinacional vem para o Brasil, ela já vem sabendo o tamanho do problema que ela tem, né? E nós sabemos que tem empresa que tem mais de 30 pessoas só no fiscal. Para atender só o Brasil, não é a América Latina, é só o Brasil. Então, isso começou também no movimento dentro da OCDE, né, que é um órgão internacional que trata dessa parte ali das empresas, que os países membros conversam sobre situações, né? E aqui ficou nítido a necessidade do Brasil de mudar, de melhorar, de tentar simplificar as questões fiscais para que o ambiente de negócio melhore também. Vou deixar esse resumo aqui para gente, né? Legal. É importante... Essa conversa é uma conversa de uma pessoa que não é especialista em assuntos tributários, fiscais, que no caso sou eu, e uma pessoa que é super especialista, que é a Geisa. Você sabe, Geisa, que eu tenho uma jornada no varejo como empreendedor. Uhum. Então eu vivi todo aquele contexto de ser pequeno, uma empresa enquadrada no simples, né? E aí a gente tinha aquele benefício de ter uma guia só para pagar no dia 20, né? É assim que funcionam as empresas que estão no Simples. Depois eu tive que... O negócio cresceu, eu precisei me adaptar a um contexto de lucro real, lucro presumido, daí começou a vir um monte de guia do CMS, guia do não sei o que lá. Uhum. Né? Aumentou absurdamente a complexidade quando o meu negócio cresceu. Uhum. Né? A minha empresa cresceu. E aí, vamos lá. O que na prática vai simplificar na estrutura tributária brasileira com a reforma? Bom, lembrando que o simples já não era simples, né, Rafa? Já dava trabalho para chegar nessa guia, era um trabalho hercúleo, né? De difícil acesso ali a contadores, a próprio software para fazer todo o cálculo, para chegar na situação do Simples Nacional. Então, fácil assim no Brasil não temos muita coisa, não. Temos o MEI, né?
Mas, então, o que a reforma tributária ela traz em primeira instância que eu acho muito importante a gente falar? Primeiro, o objetivo é a simplicidade das operações, né? Da emissão de documento fiscal, da emissão de obrigação acessória. Hoje, só nos estados, né, fora os municípios, que são mais de 5.700 e alguma coisa, que eu não me lembro exatamente, mas está mais de 5.000, a gente tinha lá, por estado, mais ou menos 20 obrigações acessórias, e município, cada um tem a sua também, ali, ora com nota fiscal modelo nacional, ora a nota fiscal deles mesmo, né, o próprio modelo deles. Então, só se você for trabalhar em mais de um município, você já tem uma complexidade grande, né? Mais de um estado, também já tem. Então, a primeira coisa é essa simplificação da acessoriedade, que a gente chama. E a outra coisa muito importante da reforma tributária é o princípio da neutralidade. Eu até estou com um caderninho aqui do lado, muito bacaninha, né, que eu tenho, né, que eu sou das antigas, né? E ali está dizendo que o princípio da neutralidade os tributos não devem distorcer as decisões de consumo. Olha que coisa super importante isso. Porque antes, Reolon, se você for empreendedor, você sabe disso. Ele distorcia completamente, porque a sua precificação, a operação, tudo tinha que levar em consideração a distorção do tributo ali na sua venda, né? E o que eles querem hoje? Claro que você vai pagar tributo, mas ele não pode distorcer. Ele não pode não pode levar você a estudar só tributos para ver qual operação vai ser empregada no seu negócio. E vamos dar um exemplo, Bagisa, do que você está falando, mais ou menos. Nós sabemos que tem estados hoje que tem polos de benefício fiscal. Por quê? Porque, né, aí você sai de um lugar, tem que ir para outro lugar da unidade da federação e mandar a mercadoria de novo para onde vai sair da sua empresa, né? Uhum. E essa distorção, ela fere esse princípio da neutralidade. Hoje, ele é regra basilar, a gente chama, ele é a base de tudo na reforma tributária, tá? Então, essa lógica de benefícios que existem entre os estados da federação, ela vai ser derrubada. Vai acabar, Acho exatamente. Que vai sobrar só as zonas francas, né? Ah, sim, mas aí são exceções, tá, Reolon? Porque hoje a gente trabalha, a exceção virou regra. Entendi. Né? Quem tem software tributário, a empresa que é um pouco maior, ela sabe que as exceções, você tem que inserir exceções, já ficou maior do que a regra. Entendi. Né, do ICMS, por exemplo, ou do próprio ISS. Então, hoje, ou melhor, a partir da reforma, porque durante um tempo nós vamos conviver com as duas, né? Nós vamos conviver com o ICMS e ISS, nós vamos conviver com o CBS e IBS juntos, para depois a gente ficar só com o CBS e IBS, que a gente vai explicar ali na frente também o que é. Mas, por enquanto, a gente vai ter as distorções, mas para a reforma tributária, isso vai ser exceção da exceção mesmo. Tá, então é o princípio da neutralidade. Neutralidade. Então, aqueles estados que eles desenvolvem um incentivo para atrair desenvolvimento, né, e as empresas vão para lá e implementam as suas plantas industriais, o centro de distribuição, isso não vai mais existir. Não vai mais existir. Então, provavelmente deverão surgir novos modelos de incentivo para desenvolvimento regional. Porque hoje ele era utilizado, essa lógica de incentivar com menos impostos era para desenvolver uma praça. Então não vai mais existir isso após não vai mais existir, tributária. Não poderá mais. Tá? Agora, o que todo mundo vai ter que recolher o mesmo imposto. Todos os estados. Todos os estados. E não vai ter mais aquela diferenciação conforme tributo, conforme descrição, né? A descrição do bombom, se ele é wafer, se ele é bombom, aí é outro, enfim, né? Não vai ter mais isso. Agora, o que a gente vai precisar entender do mercado, né, Rafa, ao longo do tempo é como esses estados vão fazer para substituir essa arrecadação que provavelmente, veja bem, né? Vamos pensar juntos. Se eu fui para um X estado pensando no benefício e não vai existir mais a partir de 2033, será que vai fazer sentido eu permanecer lá? Ou ter só a minha matriz aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Vamos dar um exemplo. Então, isso tudo, e aqui um bom contador, né, Rafa? A gente estava falando sobre isso antes do podcast também. Uma boa estratégia fiscal e comercial ali, entendendo e financeira para entender como ficarão esses movimentos até de precificação dentro do âmbito desse negócio. Então, saindo um pouco da loja do varejo, porque a gente está falando da indústria e da distribuição, que é onde estão esses maiores incentivos, que você consegue movimentar o seu negócio, né, para tocar a sua parte de indústria e distribuição. No varejo não tem jeito, né? O varejo ele tem que estar na cidade em que existe o consumo, desconsiderando a internet, né? Sim. A internet, o centro de distribuição pode estar em alguma praça incentivada, mas o consumo de físico
não tem o que fazer, né? Sim. A loja tem que estar no estado onde a pessoa está querendo consumir. Na cidade, inclusive, no bairro. Se eu entrei na loja, né, em que a pessoa está querendo consumir. Uhum. Legal. Eu entendi contigo que tudo vai girar em torno de 2 impostos. Que é o IBS e o CBS. Vamos falar tudo, deixa eu só fazer uma ressalva que quando a gente fala tudo, tá, Rafa? O CBS, ele continua com a competência federal, tá? Então, o que isso quer dizer? A PIS e COFINS, né, as contribuições de PIS e COFINS, elas vão se juntar no CBS. O IBS, ele vai ter uma competência, que é o comitê gestor, só que ele vai congregar o ICMS, maravilhoso ICMS, que deu sempre aquele monte de informações pra gente, né? E o ISS. Então, nós, na prática, né, o varejista, né, a gente não vai ver esses movimentos que vão ficar dentro do arrecadatório do fisco. Mas o que vai acontecer? O ICMS e o ISS juntos, chega lá dentro do comitê gestor, eles é que vão direcionar o que é para os estados e o que é para os municípios. Tá? Então, aqui a gente vai congregar essas informações. A gente vai juntar a operação de bens, porque o ICMS era operação de mercadorias, e prestação de serviço. Vai incidir sobre o IBS. Tá, e esse comitê... Ou melhor, desculpa, o IBS vai incidir sobre a operação com bens e operação em serviço. Legal, e o comitê gestor, ele é composto por estados e municípios. Exatamente, Rafa. Então, exatamente. Um imposto, IBS... para circulação de mercadoria, substituindo o ICMS, e prestação de serviços, substituindo o ISS. Exatamente. Então, independente da empresa ser uma empresa que vende produtos ou que presta serviços, o imposto será o mesmo. Rafa, e aí a separação entre se é um município que recolhe ou se é um estado que recolhe, vai estar numa governança centralizada. Exatamente. Olha que legal que você falou, que é a grande atenção que nós precisamos ter. Porque você foi empreendedor de circulação de mercadoria. Exato. Certo? Então, pensa que toda prestação de serviço que você tinha na tua loja, você não podia tomar crédito. Certo? Sim, exatamente. Enfim, não podia. Inclusive o café que você comprava para os seus funcionários para fazer uma festinha, você também não poderia tomar crédito disso. E a partir de agora, a partir do IBS-CBS, agora quando a gente entrar no regime de creditamento, você vai poder tomar crédito dos serviços e aquele cafezinho que você não podia tomar crédito, você vai poder tomar agora. Por quê? Porque hoje a legislação do IBS fala em operação com bens. Não só mercadoria, porque mercadoria tem a ver com o seu estoque, Sim. né? Então, vai ficar muito mais amplo. Vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar num salão de cabeleireiro, né? Esses salões que tem, a gente sabe que eles têm eles giram bastante, né? Valores ali neles, né? O salão compra o shampoo, compra o crédito. Os equipamentos a tesoura, os equipamentos que são utilizados para fazer o corte de cabelo e paga os funcionários. Então, tudo isso vai ter crédito. Tudo isso vai ter crédito. Tá. E tudo isso vai ter o débito também do ICMS, no sentido funcionário, assim, tá? Uhum. O IBS, ele não vai incidir sobre quem é seletista. Tá. Mas esses salões costumam lidar com parceiros. Certo. Né? Então, não é uma... Exatamente, não é uma vinculação CLT. Esse terceirizado vai emitir uma nota fiscal, que vai ter um IBS... E exatamente. O salão vai se acreditar de uma parte desse IBS. Então. E por isso, Reolon, e aí entra toda uma justificativa da Receita Federal, você tocou num ponto importante. Provavelmente os pequenos vão querer emitir nota e vão querer recolher o IBS, porque isso vai fazer sentido para o adquirente dessa mão de obra desse pequeno. Sim. Tá? E por isso que a Receita já fez uma antecipação do CNPJ alfanumérico. Tá. Porque hoje... Se você pensar na possibilidade de mais gente ter o CNPJ, nós não teríamos a numeração completa, né? Então, aí vem aquele problema dos nossos clientes que falam, como estamos nos preparando para o CNPJ alfanumérico. Então, tudo isso, embora ele tenha vindo antes da reforma tributária, tem a ver com a reforma tributária. E só complementando o exemplo que eu ia te dar, nesse salão, ele comprou o ar-condicionado. Certo? Uhum. O ar-condicionado dele, ele vai poder tomar crédito porque tem a ver com ele usa aquele ar-condicionado... Faz parte da prestação do serviço. Exatamente. Né? Só que o ar-condicionado, ele falou assim, vou vender para comprar um novo. Na venda dele, ele vai ter que destacar o IBS. Porque é bem, não é mais mercadoria. Não é mais só prestação de serviço. Se ele tomou crédito, ele vai poder destacar o IBS. Olha que loucura. Tá. Né? Então, veja que os contadores... Né? Eu falo com muito entusiasmo porque eu imagino que no dia a dia... Isso vai fazer muita diferença, né, Reolon? A gente estava conversando sobre isso. Por exemplo, antigamente você pagava
serviços de saúde para os seus funcionários. Você não tomava crédito, agora você vai tomar. Então, é uma diferença muito grande. Saúde que a gente paga para os funcionários vão gerar um crédito também para ser abatido da minha fatura do IBS. Inclusive, Rolon, esse é um dos regimes específicos que a gente tem aqui na legislação, na lei complementar, e que vai ser regulado depois por um regulamento do IBS-CBS. Mas hoje, o plano de saúde, por nos permitir tomar crédito, também vai recolher a IBS-CBS. De uma forma diferenciada, existe todo um regramento, mas vai poder. Então, veja que no final do dia, você já foi empreendedor, eu imagino que você tá pensando no tanto de situações que você poderia tomar crédito, que você vai poder tomar crédito e antes não poderia. Isso vai ali, se você vai poder pensar, né, numa melhora da precificação do seu produto, talvez, pensando aí, né, num futuro, e o quanto isso vai impactar ali no seu ecossistema. Eu tô tentando fazer conta já na minha cabeça aqui, porque a conta de impostos sempre foi, né? Se eu tô no Simples, eu vendo uma mercadoria e eu tenho uma alíquota do Simples. Uhum. Né, que ela é progressiva conforme a minha receita anual, né? Uhum. Se eu tô no real ou presumido, né, eu recolho a alíquota de acordo com o ICMS do Estado e eu me credito de acordo com o ICMS de onde eu comprei, de onde eu comprei a mercadoria. Uhum. Daí esse saldo entre o que eu me creditei do ICMS em relação ao que eu paguei recolhi de ICMS no estado em que eu estou vendendo a mercadoria, era o meu imposto. Então, quer dizer que agora, além do crédito que vem... E o crédito ele só valia para mercadoria. Real e presumido. Né? Ah, sim, isso. O Simples ainda não, tá? Uhum. O Simples ainda não vai poder usar esse creditamento, tá? Então o Simples ainda não entra no modelo de crédito. Não, o que o Simples vai precisar fazer, Rolon, né? Inclusive na emissão de XML, né, que vai começar em janeiro do ano que vem, o Simples ainda não vai precisar destacar, né, a alíquota teste do CBS-CBS. Mas o que eu faria como Simples Nacional? Né? Eu sentaria com o meu contador e pensaria conta, né? Se não vale a pena eu fazer uma progressão de regime, né? Ou progressão, ou ir ali para outro tipo de regime, já que se o meu cliente, né, ele vai adquirir crédito, por que ele vai comprar desse Simples Nacional? Precisamos pensar sobre isso. Né? Precisamos entender essa dinâmica do mercado, né? E entender se o Simples Nacional não vai precisar fazer um estudo, o contador, né? E claro que tem mais legislações para sair, tá, Rolando? A gente está falando, hoje, a gente só tem 2 legislações, né? Duas não. A gente tem 2 formatos de legislação. A gente tem essa lei complementar, que está aqui comigo, que é a mãe, e a gente tem as notas técnicas por causa do XML. Claro que viram outras legislações, tá? Mas hoje, olhando hoje, eu já, como Simples Nacional, eu sentaria e avaliaria a possibilidade, sim, de pensar quando que o meu destinatário vai poder tomar crédito e ver se eu vou mesmo ficar no Simples Nacional ou não. Então, isso é uma das coisas que os empresários vão ter que fazer a partir do momento que todo o arranjo começar a funcionar, fica funcional na ótica de débito e crédito. Exatamente. Avaliar se faz sentido ficar no Simples. Eu acho. Acho bem importante essa parte, porque veja você. Essa é uma dica boa. Veja você, como cliente de um Simples Nacional, você ia querer tomar crédito ou não? De um fornecedor seu. Essa é uma dica boa. É importante você acha que o próprio regime Simples Nacional, ao longo desses 10 anos, ele pode ser questionado e talvez até deixar de existir? Porque falar baixinho. Uma das principais... a lembrança que eu tenho, o Simples Nacional tem o quê? 20 anos? Talvez menos? Lei Complementar 2001? 2001? Acho que é. Lei Complementar 123. 20 anos, mais ou menos. Ele veio com a finalidade de simplificar as entregas que uma empresa no Simples tinha que fazer, né? Eu lembro que uma vez você me falou que a gente tem mais de 20 obrigações que uma empresa que está no real e presumido tem que fazer, né? Me ajuda lista algumas aí para mim. Não, ela... SPED fiscal, SPED tributário, o que mais tem guias, por exemplo, de recolhimento de ST, que o Simples também tem que fazer, né? Para ST, guias específicas de cada estado, quando você transfere mercadoria, enfim. Diferencial de alíquota do ICMS, todas essas coisas. Exatamente. DIFAL. A DIFAL deixa de existir com a reforma tributária? Deixa. Cai a DIFAL também? Cai a DIFAL. Nossa, e eu vou explicar porque ajuda, né? Absurdamente. Ajuda. Mas lembra que até 2033 a gente vai administrar a DIFAL do ICMS e aquilo que é IBS, né? Quando a gente fala cair, gente, não é a partir de janeiro do ano que vem, né? A gente vai ter um tempo de convivência aí com todas essas dificuldades ainda, né? Essas
complexidades da legislação antiga. Tá, então... Chamo de antiga, mas é atual ainda, porque ela está em vigor, né? Tá bom, então cai tudo isso, fica EBS, IBS, IBS, CBS, só que durante 10 anos a gente vai conviver com o que existe hoje de arranjo tributário. Exatamente. Então, veja, Rolon, a importância da sua equipe fiscal e de um bom software, né? Porque nós temos legislação, está todo mundo preocupado com a legislação da reforma, mas o nosso time de compliance tributário continua lendo a legislação publicada, antiga, que é aplicada, e derrubando para as nossas fábricas de software. Tá. Não é só o novo. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Não é só o novo. Como é que a Lynx está se organizando? O que a gente está fazendo? Bom, aqui na Lynx, eu tenho um orgulho muito grande de dizer, né? Nós temos uma cédula específica para atender os nossos desenvolvedores e as nossas soluções. Isso é muito legal, porque é uma cédula que tenta falar a língua dos desenvolvedores. Né? Como que esse desenvolvedor pensa? Então, o que a gente faz? A gente lê a legislação. Todo dia chega a legislação, tá, Rolon? Acho que raramente é um dia que não tem legislação. Por quê? Porque a gente olha para todo esse formato, todo esse ecossistema tributário. Nós desenvolvemos um documento chamado especificação técnica, derrubamos para esses times organizadamente dentro da plataforma que eles organizam os próprios projetos, né? Tá bom. Que aqui dentro de casa, você sabe qual é, não sei nem se eu posso falar aqui. Mas então, isso fica organizado por SLA, né? Inclusive com total visibilidade dos nossos diretores, do nosso nível estratégico aqui, não só dos nossos desenvolvedores. Então, a gente lê, a gente tem conversas semanais com todos os times para tirar as dúvidas. A gente tem o que a gente chama aqui em casa de links indeed, que é o fato da gente conversar com eles sobre tudo, né? A gente, quando sai uma legislação nova, a gente vai até esses desenvolvedores, explica o que está acontecendo, explica qual a maneira que a gente entende que é de interpretação dessa legislação. E uma coisa muito importante, Rafa, né, para os nossos clientes, né, para todas as pessoas que queiram ser cliente Lynx, a gente usa o verbo achar, mas aqui a gente não acha nada. É conforme a legislação quer, porque é compliance. Né? Então, nós não temos Claro que quando exige uma interpretação, como nós temos uma equipe técnica muito boa, essa interpretação ela é feita com a hipótese tributária, dentro das possibilidades tributárias e daquilo que o fisco entende como correto também, para diminuir o risco do nosso cliente ou o risco do nosso desenvolvimento. Tá? E é importante dizer também, Rafa, que até hoje, eu imagino que você não lembre de algum exemplo que a gente deu rollback, né? A gente precisou desfazer aquilo que o ICT falou para fazer. Isso é muito importante para nós, isso gera uma economia de horas muito grande para o nosso desenvolvedor e uma confiança nesse trabalho mútuo que nós temos aqui dentro de casa. Você sabe que a gente, na Lynx, nós temos mais de 30 automações de PDV e RP, principalmente por causa da nossa visão de ser super verticalizado na especialidade do varejo. Então, nós temos PDV para posto, PDV para varejo de moda, PDV para farmácia, para restaurantes e por aí vai. Né? São N especialidades de varejo. Só que a questão tributária, ela tem as particularidades dentro de cada um desses segmentos, mas ela tem um alicerce, uma base que é generalista no país, né? E aí o fato de a gente ter essa célula de ICT aqui facilita a vida nossa de se antecipar às necessidades tributárias no Brasil. Você falou para mim que essa posição nossa permite, inclusive, que a gente seja parte do direcionamento do que será a reforma tributária. Tu falou porque a gente está participando de alguns comitês. Conta para a gente como é que está a nossa atuação nessas definições do futuro da reforma tributária. É muito legal ver essa atuação preventiva que a gente chama, né, Rafa? Então, nós temos, por exemplo, os especialistas do ICT, vou dar o exemplo de um especialista nosso que ele participa ali das reuniões do ENCAT, né, que é o Encontro Nacional dos Administradores Fazendários. Ai, Geisa, que difícil. É a galera que manda no Estado. Eles se reúnem junto com a software house, junto com os varejistas, e a gente conversa sobre, principalmente, as legislações relacionadas ao XML, né? E agora, eles já estão em fase final ali de criação da nota técnica para o CNPJ do varejo, que eles chamam, né? Que é a possibilidade que a gente vai ter de emitir uma nota fiscal para o CNPJ ali no PDV. Justamente por causa dessa possibilidade de crédito, Rolon. Então, percebe que tá uma coisa linkada na outra, né? Então, se eu sou um CNPJ, a moça do salão, ela vai lá num atacadista e ela vai comprar uma luz
para o salão dela, como ela vai ter crédito, ela vai colocar o CNPJ dela agora, porque ela vai poder tomar crédito disso. Então a NFCE vai assumir o CNPJ. Porque hoje a NFCE ela só assume o CPF, né? Isso, exatamente. Tá. Ela vai, né, se tudo continuar dessa forma, ela vai assumir o CNPJ, isso vai ser feito ali no PDV. Entendi. E não como a gente fazia antes, né, que você tinha que... Lá, emitir uma NFE. Você tinha que dar o nome da loja, né, existia todas essas coisas para preencher uma DANF, né? Que é incompatível com a agilidade do PDV, Sim. com a agilidade da emissão ali no PDV. Então, agora isso vai ficar... essa é uma grande mudança, essa é bem relevante. Então. Bem relevante, mas isso já compatível com a reforma tributária, com isso que nós... Veja que uma coisa está sempre linkada à outra, né? Então, os nossos técnicos internos, eles estão ajudando na formulação dessa legislação. E é muito legal, Rafa, porque os nossos técnicos levam aquilo que vai impactar no varejo, né? Tipo, cancelamento por substituição. Como é que fica um CNP? Como que fica uma nota emitida para um CNPJ quando tem um cancelamento por substituição? Qual seria? Que tipo de evento? Enfim. Então, isso a gente participa e é muito legal. E nós também estamos participando, dentre outros, né? Mas vamos destacar 2 aqui, do GT20, que é o GT que está estudando... Já tem um grupo de trabalho. Desculpa, é um grupo de trabalho, vamos lá. É o GT20, né? Nós temos, o GT20, ele se reúne uma vez por semana, são representantes de Brasília, né? Inclusive o Bernardo Api faz parte. Nós, algumas software houses convidadas pelo tamanho, pela volumetria, alguns varejistas também, mas as pessoas que vão fazer a legislação do split de pagamento, os fiscais que vão fazer essa legislação, a gente se reúne para conversar sobre o split de pagamento, como poderia ser, quais as implicações, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais do split aqui, o que é, né? Então, isso tudo está sendo conversado com a sociedade, né? De maneira geral, e a gente participa disso para trazer ao fisco as dores que a gente tem aqui na ponta, né? Então, o que você está me dizendo é que no GT20, que é um fórum criado para discutir como vai ser o funcionamento do split de pagamento, que nada mais é do que o tributo recolhido na origem, né? Em tempo real. Em tempo real. Né? Então, o consumidor pagou no varejo, já vai splitar o imposto para o fisco e já vai ficar líquido para o varejista que é dele. A gente está participando lá, ajudando, contribuindo com a nossa visão de tecnologia. Tecnologia e conhecimento também, de negócio conceitual também, né? Tanto tecnologia quanto negócio de maneira geral e conceitual, né? Porque essa troca entre o fisco, né? Nem sempre eles conseguem vir até a ponta saber de tudo. Eles estão ali trabalhando dentro de uma esfera, né? De um ecossistema e nós outro. Então, juntando tudo isso para fazer uma melhor legislação que impacte ou que tente impactar o menos possível, né? Porque o split de pagamento vai ser muito disruptivo, né, Riolon? Vamos falar um pouco mais dele? Vamos falar. Eu gosto demais dessa parte. Vai lá. Então, eu contextualizei um pouco do que é o split de pagamento, só que tem desafios, né? Por exemplo, existem N formas de pagamento, né? O lojista ele pode vender no cartão de crédito, ele pode vender no Pix, ele pode vender em dinheiro físico. Como é que splita dinheiro físico? Que a gente já sabe, eu sei que a discussão ainda está no começo, ela é extensa, ela pode levar 10 anos, inclusive, essa discussão. O que a gente já sabe, o que a gente já está enxergando em relação ao split de pagamento? A primeira coisa interessante é, às vezes as pessoas não estão familiarizadas com a palavra split, né? Sim. O split de pagamento. Claro que quem está aqui no comércio, quem trabalha com e-commerce já sabe, né? Então, você fez um pagamento, né? Você comprou uma bola no e-commerce, essa bola custa 100, parte dela, né? Parte desses R$100 vai ficar para o vendedor, a outra parte vai para quem indicou o link. A gente já tem conhecimento de e-commerce que tem até 7 splits para um mesmo valor, né? Cada um para o lugar. Então, o que o fisco... com uma sabedoria ímpar, uma inteligência ímpar, né? Ele pensou, por que não podemos fazer isso também para impostos? Então, o que vai acontecer? Quando você for comprar algo, pensa, claro, a gente vai sempre olhar para o varejista aqui, né, Rafa? Mas podia ser de indústria para indústria, de atacado para atacado, de atacado para varejo. Quando você for comprar algum produto, assim que você passar o seu cartão ou, enfim, fizer o seu Pix, né? Vamos pensar no que é geral ainda, tá? Vai ser parte do dinheiro vai ficar com esse varejista, vamos pensar no varejista, e a outra parte diretamente vai para os cofres públicos, tá? Então, vai splitar. Então, se sua bola custou 120, sendo que 20 seria o equivalente à tributação, 100 vai ficar com o vendedor e R$20 vai direto para os cofres públicos. E lá, parte desse dinheiro vai para a Receita Federal e parte desse dinheiro vai para o comitê gestor que vai gerir
né? O quanto vai ficar para os estados e o quanto vai ficar para os municípios. Tá bom. Só aqui, para quem entende um pouquinho, já se apercebe da complexidade que vai ser para o fisco, nem para nós, né? Porque, querendo ou não, a gente já sabe explicar aqui embaixo, né? Mas lá dentro tem uma complexidade muito grande. Então, mas sabendo dessa complexidade, o que o fisco está fazendo? Em 2027 vai começar o primeiro piloto do split de pagamento de boleto, B2B. Tá bom. CNPJ para CNPJ. Aí vão começar... Onde é mais controlado, né? Não é? E tá certo, né? Porque é uma operação muito grande, não tem como você jogar isso, né? E pensa, Rafa, na quantidade de API que vai ser necessária para essa informação chegar aqui na software house, né? Quem tem RP. Porque eu fico pensando no impacto no PDV, né? Porque a gente lida com uma complexidade de integrações com meios de pagamento absurda. Exatamente. A gente tem o pagamento para carteira eletrônica, o pagamento para adquirente, o pagamento pelo Pix, que daí é o arranjo do Banco Central. Então, são vários arranjos de pagamento que o PDV tem que se adaptar e interagir com todos esses arranjos de pagamento. Imagina agora você colocando mais um elemento de split. Né? Eu acho que o impacto maior está nos meios de pagamento, né? Então, a carteira eletrônica ela vai ter que providenciar todas as dinâmicas de split, a adquirente, né, o arranjo de Pix do Banco Central e por aí vai. Todo mundo vai ter que se adaptar aos splits e os RPs, os PDVs, no caso da gente, vai ter que também compreender e se adaptar. Isso. E olha que importante você ter um bom RP, porque o seu RP vai te relatoriar, né? Ele vai ter todos os relatórios de todas essas informações, dos splits que são de tributos e dos splits que não são de tributos, porque aí a gente já tem essa expertise, e a gente vai mostrar para o nosso cliente como RP, a gente vai ter que ir buscando essas informações, né? O que splitou, o que não splitou. E a partir do split, Rafa, pensa comigo, você que é ainda um empreendedor, né? Mas agora corporativo. Veja bem, desse split de pagamento, o governo vai saber em tempo real quem pagou e quem tem crédito. Concorda comigo? E aí disso que vai nascer a apuração assistida, que é uma obrigação acessória que vai nascer justamente com as informações completas de crédito e débito a partir do monitoramento desse split. Em tempo real eu vou saber, né? Por exemplo, você foi lá e fez uma compra de sapatos, né? Vários sapatos de uma X indústria. Se você pagou, né? Se a indústria pagou, você vai ter o crédito. Você vai saber em tempo real esse tipo de coisa. Ou até, Rafa, nós vamos ter uma hipótese em que você, como comprador, vai poder pagar o imposto que seria daquela outra pessoa, da indústria. Por quê? Porque você vai ter certeza que aquele crédito vai ser seu. E isso vai aparecer em tempo real ali pra gente, né? Pelo o que a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor estão colocando de plataforma, vai aparecer em tempo real para você saber quais são os créditos e débitos e fazer isso no final do mês como uma apuração. Então, você está me dizendo que... Corrija se eu estiver errado, tá? Tá bom. Hoje, a responsabilidade de dizer quanto se deve de imposto é do empresário, né? Ele tem que, via contador, né, dizer para o fisco, olha, isso aqui são as vendas que eu fiz, aí ele faz isso. Os créditos que eu tomei. Essa aqui, ele que faz isso, né? Isso. Ele, na virada do mês, ele vai para o fisco e diz, estão aqui as minhas notas fiscais, né, a consumidor ou a CNPJ, né, de venda, e estão aqui as minhas notas fiscais de compra. De entrada, isso. Né, de entrada de mercadoria, entre o que eu tenho que pagar de imposto e o que eu tenho de crédito, esse é o meu imposto. Então, é o empresário que fala para o fisco quanto que ele deve. Depois o fisco tem o trabalho de fiscalizar se ele informou certo ou informou errado. Isso. O que você está me dizendo é que essa lógica vai inverter, então. Vai ser o fisco que vai dizer, você me deve tanto. É isso? Exatamente. E por quê, Rafa? Porque até então no ICMS a gente tinha um crédito escritural. O que isso significa, Geisa? É o crédito que vinha na nota. Agora a gente vai ter o crédito financeiro. Pagou, tem crédito. Não pagou, não tem crédito. Porque o escritural que está na nota não necessariamente é o que acontece. Não necessariamente foi pago. Tá. Mas eu tomo crédito porque ele veio da nota. Tá. Certo? Tá bom. Agora não. Agora nós teremos o crédito financeiro. Tá bom. E com toda razão... Aí, desculpem. Então, é cash in, cash out. É dinheiro entrou, dinheiro saiu. Né? E aí, talvez as pessoas falem, mas Geisa, e aí, como é que vai ser? Gente, pensa que vai diminuir muito a fraude. Porque nós tínhamos uma quantidade muito grande de pessoas fazendo fraude com esse crédito escritural. A gente tinha, a gente sabe como é que é o mercado, né? E agora não, quando a gente fala em crédito financeiro, pagou, tem...
E a possibilidade, inclusive, de quem está recebendo a mercadoria pagar por isso, para evitar, né, que aquele fornecedor, enfim, não pague, eventualmente, né? Você vai fechar as hipóteses, né, de ter essa avalanche de crédito não autorizado ou de crédito escritural que não foi pago. E aqui pode ser, Rafa, né? E aqui é o que o fisco imagina. Com o passar dos anos, nós vamos entender se essa tributação, o que está acontecendo com o nosso setor, com os nossos valores que nós estamos pagando, ao ponto até de se revisar para baixo uma eventual tributação. Mas isso lá na frente, tá? Tá. Agora a gente precisa estruturar isso, pensar nesse split de pagamento. Eu digo fisco, mas está todo mundo trabalhando junto, né, Rafa? Então, precisa estruturar o split de pagamento, estruturar esse crédito financeiro, né, para que a gente consiga entender a consequência dele no nosso dia a dia. Muito bom. Muito bom. É muita coisa, né? É muita coisa. Tá bom. É uma delícia. Olha, vou contar um segredo para você. Certa vez, um fiscal disse que se a gente for pensar na reforma, o tanto que ela é disruptiva, o tanto que vai mudar, o ponto final dela seria só em 2097. Tá bom. Ui! Então, assim... Acho que a gente não vai ter tempo pra ver, né? Eu espero que a gente consiga fazer mais de 90% até nos próximos 10 anos. É tão disruptivo. Conversando com você, né? Eu imagino que você já pensa, nossa, isso é muito disruptivo, né? Nossa, isso é muito diferente do que a gente faz hoje. Então, eu acho que cada passo... considerando a sociedade, a gente trabalhando junto com o poder público, com os nossos contadores, nossos clientes, software house, eu acho que a gente vai dar um passo de cada vez para ver isso acontecer da melhor forma. Legal, Geis. Então, falando de próximos passos. Nosso cliente varejista. Né? A gente atende o varejista pequeno, né, que tem um negócio, às vezes uma loja ali no bairro dele, às vezes um negócio até familiar. E a gente atende o varejista enorme, gigantesco, que tem uma grande rede de lojas, às vezes é um franqueador. Quais são os primeiros passos deles agora? Quais são as primeiras coisas que esses varejistas precisam fazer para se adaptar às primeiras necessidades, às primeiras exigências da reforma tributária? Bom, se ele é nosso cliente, ele está um pouco mais tranquilo em relação ao XML, né, Rafa? Porque a gente está a todo vapor aqui em casa, com times específicos cuidando de toda a adequação do software para a reforma tributária. Né? Então, acho que todas as notas técnicas que saíram, mesmo a legislação complementar, a gente já está trabalhando nelas. Né? Então, o que é da software house, né? Se você é cliente Linx, tá tudo tranquilo para você. Tranquilo, eu digo, né? Vamos acompanhar junto, os nossos clientes têm nos acompanhado, né, Rafa? A gente tem reunião constantes com clientes para explicar como é que está sendo o desenvolvimento, o nosso roadmap. Então, essa parte tá ok. A parte conceitual de cada um, o que eu olharia hoje primeiro? Eu deixaria uma pessoa vendo só essa questão de crédito. Quando eu sou grande, eu deixaria duas pessoas só vendo essas possibilidades de crédito que a legislação está nos trazendo, tá? Porque quando você é grande, o crédito, ele impacta demais, né? Em precificação, tudo isso, né? Porque a precificação muda como o seu comercial pode dar desconto ou não, né? Enfim, existe todo um ecossistema, né? Em volta dessa questão de crédito. E um outro ponto que eu olharia para as minhas operações. Geisa, por que você está falando isso? Veja, Rafa, quando eu vendo balcão, que a gente chama, né? Aquela venda física, eu vou ter uma tributação. Certo. Se eu vender para a cidade vizinha, pode ser que eu tenha outra tributação. Por quê? Porque a alíquota, quando a gente fala da alíquota geral que vai compor o CBS e o IBS, os municípios poderão adotar alíquotas diferentes. Vai ter isso? Então. Vai ter isso também. Então a alíquota ela não vai ser nacional. Não, ela vai ter uma alíquota nacional para o CBS e IBS. Ela vai ter uma composição. Por exemplo, tá? Eu vou dar uns exemplos fechados aqui, a gente a materializar. Eu vou ter uma alíquota de 10% para CBS e IBS. Vou ter uma alíquota de 10% para IBS estadual. E vou ter uma alíquota de 8% para IBS municipal. Nós vamos recolher 28%. Tá, Rafa? Nós vamos recolher 28. Lá dentro dos comitês gestores, o comitê gestor e da Receita Federal vai se dividir as coisas. Mas pode ser que a alíquota, o IBS municipal, ela tenha diferenças ali, né, por situações. Então, mas isso não volta naquela discussão no começo que era os incentivos regionais que existem? Não é incentivo aqui, é só a diferenciação de alíquota mesmo. Por quê, Rafa? Mesmo com essa possibilidade, vai ser muito mais fácil do que é hoje. Né? Porque hoje, quando a gente controla a alíquota, a gente controla por NCM,
falando só do Estado, né? NCM, descrição do produto, operação, interestadual, enfim, se é interno ou interestadual. Certo. Agora não. A gente vai ter uma alíquota do Estado e município é que vai poder ter essa diferenciação. Então, o que eu faria, né? Eu já faria uma planilha das minhas operações. Eu tenho venda balcão? Tô tranquilo. Eu vou sempre usar a mesma alíquota. Eu tenho venda de município para município, principalmente região metropolitana, né, Rafa? Que às vezes a gente... Então, o que acontece? Eu fui numa loja física, comprei a televisão. Essa televisão, ela tem um valor porque eu saí de carro com ela. Só que eu pedi para entregar a geladeira. E a minha casa é em outro município. Então, o sistema vai ter que fazer o cálculo se esse município tem a alíquota equivalente ao da venda balcão ou tem outro. Porque isso diferencia ou para mais ou para menos. Isso tem que ser avisado em tempo real para o cliente ali. Concorda comigo? Tá. Então, na hora da venda, ele vai fazer esse cálculo e vai falar, olha, Geisa, ali, se você tirasse a geladeira aqui na loja, seria 28, mas como eu vou mandar entregar, a alíquota é de 29, porque o município vizinho, onde você mora, é 1% a mais do IBS dele município, tá? Então, essas questões aqui, e aqui a gente não sabe a alíquota que vai ser ainda, tá, Yolanda? Isso não está definido ainda, mas a gente sabe a operação que a gente tem. Tá. Então, eu olharia para esse tipo de informação aqui, tá? Então, crédito, inclusive para o pequeno, tá? Até o Simples Nacional, aquela conversa que a gente teve, né? Se eu sou simples, mas se eu tomasse crédito, valeria a pena ser simples ainda, né? E o pequeno, ele deixa... Ele não fica tão próximo desse assunto, ele deixa muito na mão do contador, né? Aí nós temos uma questão importante, né? Você ter um bom contador, um contador atento a essas questões da reforma tributária, porque às vezes o contador fala, deixa que o sistema faz, e não é assim, né? O sistema operacionaliza campos, mas o popular, o campo, vai muito daquele contribuinte que está fazendo e que entende a sua operação para fazer aquilo corretamente. Né? Então, eu olharia com mais carinho para as minhas operações e para a possibilidade de crédito para ver se eu continuo pequeno, se eu continuo simples, né? O que eu vou continuar fazendo na reforma tributária. Tá bom. Tá? Então, é importantíssimo a assessoria de um bom contador. Sim. Para definir qual que é a estratégia dentro do contexto novo de reforma tributária e um software que esteja 100% adequado a todo o arranjo novo. Isso. Aí lembrando uma coisa, tá, Rafa? Nós só temos duas legislações, dois tipos de legislação, a Lei Complementar e o XML. Tá. Nós temos ainda um regulamento de BS-CBS para sair com mais de 1000 artigos. Tá bom. Então, e a gente tem muita legislação ainda pela frente, e as antigas. Então, isso que a gente conversou agora é um começo, né? Começo, gente, muito geral. E daqui para frente, né, com o sair das legislações, com a publicação das legislações, a gente vai trazendo e complementando tanto no software, quanto o contador tem que ter o conhecimento disso também para entender melhor como deixar esse contribuinte à vontade para fazer a sua precificação, a sua venda de maneira geral. Muito bom. Geisa, esse assunto dá para ficar falando horas sobre ele, né? Acho que, inclusive, a gente pode até promover outras conversas dessas conforme forem avançando as legislações e os direcionamentos do que tem que ser feito, né? Mas vamos lá, já existe um horizonte de curto prazo. Né? A gente já sabe o que tem que fazer pelo menos até o começo do ano que vem, né? Conta pra gente, quais são os próximos passos? O que os empresários, né, e as empresas que fornecem tecnologia e os contadores e todo mundo que é impactado pela reforma tributária tem que fazer daqui até ali na frente no curto prazo? Bom, primeiro, XML, né? XML tá aí, ele é importante, ele vai ser, a gente chama de grande vedete da reforma tributária, ele vai concentrar muitas informações fiscais, talvez seja o único, né, num futuro muito promissor. Então, é importante agora, toda alteração de XML, nós já entramos num período de homologação, depois a gente vai ter um período de produção, que começa em outubro, e em janeiro o tá valendo, né? Então, tu fala do novo XML, digamos assim. Com o incremento das informações de CBS e IBS. Tá bom. Que é o XML que já existe hoje lá para uma NFE ou uma NFCE, ele vai ser turbinado com EBS, com o CBS e o IBS, já agora em outubro, é isso? Isso, começou agora já, fase de homologação. Tá bom. Tá? Aí em outubro, produção. E em janeiro, o fisco
tem o direito de multar quem não tiver devidamente preenchido esses campos de XML. É mesmo? Isso. Tá. Daqui até dezembro, o fisco não multa. Né? A partir de janeiro, se não me engano, 4 ou 5 de janeiro, Rafa, né? Eles, dessa vez, todo o XML mudava dia 1º de janeiro, né? Sim. Dessa vez nós conseguimos falar para eles, não dá. Também, você poderia colocar, feriado, né? Você poderia colocar em outra data, tal. E foi muito interessante que, dentro das possibilidades deles ali, né? Eles colocaram um pouquinho, acho que 4 ou 5. Eu preciso lembrar, desculpa a minha imprecisão agora, mas é nessa primeira semana. E aí eles já podem multar, tá? Só que agora vai ser populado por uma alíquota teste, né? 0,1, 0,1 CBS, 0,1 ICMS, o IBS e o CBS. Geisa, e os outros campos? São preenchidos normalmente. Você fez circulação com mercadoria, você vai preencher o seu campo, você fez prestação de serviço, considerando a nota XML de ISS, você vai preencher corretamente, vai preencher conforme as suas informações. Os impostos legados não muda nada, segue a vida. Toca com a vida. Legislação conforme ela evoluir ao longo dos próximos meses. Exatamente. E, a partir de outubro, em produção, IBS, CBS. Isso. Janeiro, em produção com possibilidade de atuação. De autuação, pelo fisco, tá? O importante também, esse CNPJ, a gente falou dessa possibilidade de emitir ali, né, a nota fiscal para o CNPJ no PDV. Eles estão acabando a legislação, a gente acha que vai ter uma nova nota técnica em agosto para entrar em vigor também em janeiro. Tá bom. Tá? A gente só está esperando a publicação dessa nota técnica com o esquema, né, Rafa? É bom os nossos clientes saberem que a gente só consegue fazer qualquer alteração com o esquema quando vem. O esquema é disponibilizado pelo fisco. É disponibilizado sempre pelo fisco. A gente nunca cria esquema, a gente não pode fazer isso. A gente segue uma normativa. Sempre. Okay. E então, nós ainda temos outros versionamentos, né, Rafa? Os clientes não gostam muito, né? Mas realmente esse semestre vai ser o semestre do versionamento e inclusive, talvez ali próximo das da Black Friday, do Natal. A gente tem que tomar um cuidado, né? Você sabe que a gente mede na vírgula o nosso esforço em pesquisa e desenvolvimento de software, né? E, historicamente, a gente investe entre 30% e 35% do nosso esforço em desenvolvimento. E o esforço ele é literalmente as pessoas trabalhando, desenvolvendo o sistema, só para atender fisco. Legislação tributária, regulamento fiscal, todas essas coisas. E a gente está prevendo que ao longo dos próximos meses a gente pode chegar a 50% só para atender as necessidades da reforma tributária, talvez até mais. Né? E a gente já está se organizando como empresa aqui, montando os times, né? Definindo toda a organização de equipes para que a gente esteja sempre antecipando as necessidades para os nossos clientes. Né? Exatamente. E uma coisa que o cliente precisa saber também, Rafa, é que tem muita pergunta que chega pra gente. As outras obrigações acessórias ainda não mudaram, tá? O SPED não tem nenhuma informação e o fisco já disse que em 2026 não alterará o SPED. Por quê? Porque nós não sabemos se o CBS e o IBS vai entrar no SPED ou eventualmente já vai ter uma apuração assistida, Isso né? ainda depende de um avanço. Então, por hora, né, é o XML. O XML vai ser o grande... E essas alterações legislativas que vem, por exemplo, essa lei complementar, ela alterou cálculo, né? Só fazendo aqui uma finalização, Rafa, todos esses impostos não são mais por dentro como o ICMS, né? Então, as nossas tabelas de cálculo... O que é ser por dentro? Ser por dentro é que o ICMS, gente, né? Para quem não tem aí uma familiaridade, e o ISS também por dentro, né? Você pegava o imposto 18%, na verdade, você tinha R$100. 118, né? 18 era ICMS, mas dentro daqueles R$100, você tinha que multiplicar por 0,82 para colocar o imposto lá dentro também. Isso era custo, junto com a mercadoria. Tá? O IBS e o CBS não vai ter mais esse cálculo. É só a alíquota que vai. É 18%, pronto, acabou. Tá? Então, ele soma no final do valor à venda. Isso. Como é, por exemplo, nos Estados Unidos? Isso, exatamente. Então, o empresário, ele comunica R$100. E aí, na hora que o consumidor vai pagar, ele paga 118. Isso, porque 18 vai ser o CBS e IBS, no caso 28, enfim. Mas antes, não, a gente tinha um sistema tributário em que a gente colocava assim, o imposto por dentro. Entendi. Tá? E esses cálculos já estão disponíveis nas nossas tabelas, né? Os nossos desenvolvedores já estão trabalhando. Por quê? Geisa, mas a alíquota não é teste? Por hora, nós não faremos cálculo. Ok, mas o nosso cliente já tem que estar de posse dessa informação, tá? Então, esse 0,1%, quando um consumidor comprar um produto numa loja, ele vai pagar os R$100
mais 0,1%. Por enquanto, como é uma alíquota teste, o fisco não quer que você some o total da nota. Tá, Inclusive, só vai isso destacar. Exatamente. Vai aparecer na nota, mas não vai gerar um pagamento pelo consumidor. Exato. E por quê, Geisa? Porque a gente está falando que o fisco vai controlar toda e qualquer saída e entrada de XML. Então, ele precisa de um teste, ele precisa entender como é que está o banco de dados dele, né? Então, este período, ele é desta proximidade do fisco com a operação, inclusive do fisco federal com o XML, né? Com essa operação, para ver como é que vai ficar em 2027. Tá bom? Tá? Tem muita coisa pela frente ainda. Tem bastante coisa e tá bem animado, tá bem legal. Resumindo, próximos passos. Agosto em produção. Agosto ou outubro? Outubro em produção. Outubro em produção, o XML destacando IBS e CBS. Isso, esse destaque da alíquota teste. Beleza. Então, todas as empresas no Brasil que fazem alguma venda, isso vale para varejo, indústria e distribuição? Tudo menos Simples, Nacional e MEI. Tá. Então, que ainda não serão obrigados. MEI, não. Isso. Mas provavelmente a gente, como a nota fiscal de venda é uma só, já vai aparecer. Vai informação, ele vai tanto ver simples, isso no XML. Presumido, real, já vai aparecer. Exatamente. E aí, a partir de janeiro, tem que estar aparecendo na nota fiscal lá. Não necessariamente será recolhido agora, mas tem que aparecer. Tem que aparecer já sobre multas, né? Sobre a possibilidade do fisco multar. Tá bom. Então, o nosso cliente precisa se informar com o contador dele sobre isso. E com a software house dele sobre isso. Se ele é um cliente Lynx, ele já está tranquilo que isso vai ser. Ele já está conversando com a gente. Entregue para ele. Exatamente. Legal. Que bom. Geisa, obrigado pela tua presença. Eu sei que essa conversa aqui ela podia ficar muito tempo aqui rolando. Até acho que a gente deve fazer outros episódios daqui 2 meses, 5 meses. Vamos fazer uma série de evoluindo a reforma tributária. Muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui hoje de novo, tá? Obrigada, vamos lá. Valeu.